Agora a resolução da questão 2 da P1 de 94, né? E esse daqui é o problema, né? Os dados do problema. E ele pede, no caso, as normais N1 e N2 e o deslocamento do ponto B. A primeira coisa que é importante para a gente fazer, nesse caso, eu sempre começo pelo equilíbrio, então eu vou colocar equilíbrio, certo? Só que assim, nessa parte é onde a gente faz o reconhecimento se a estrutura é isostática ou hiperestática. Nesse caso a gente vai ver que ela é hiperestática, né? Equilíbrio. Esse apoio aqui ele é um apoio fixo, certo? E aqui também tem ele roda aqui, né? Não é engastado, certo? Para fazer o equilíbrio, eu gosto de pegar a estrutura que é rígida e substituir todas as forças que são aplicadas nessa estrutura, seja por apoio ou pelas barras, né? Então, no caso, eu sei que aqui no ponto, esse daqui é o A, B, C. No ponto A eu tenho dois esforços que são devido ao apoio, né? No ponto B eu tenho a força P para baixo e eu também tenho N2 devido a normal devido a essa barra aqui, né? E no ponto C eu tenho a N1, que é devido a barra N1 aqui, né? Bom, fazendo o equilíbrio dessa estrutura, a gente consegue encontrar as relações a equação que é necessária pra gente, né? Mas aqui já dá pra perceber que a estrutura é hiperestática. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas e eu só tenho 3 equações. Então é hiperestática de grau 1 no caso, né? Beleza. A gente como pra gente só interessa a relação entre N2 e N1, eu posso fazer o equilíbrio de momentos em relação a esse ponto A, né? Então fica o seguinte, o somatório de momentos em relação ao ponto A igual a 0, eu tenho que, vamos lá, eu tenho primeiro, eu vou colocar como tudo que gira a estrutura nesse sentido aqui, no caso, sentido anti-horário como positivo e no sentido horário como negativo. Então eu posso colocar aqui, esse P ele gira no sentido horário, então ele é negativo. Eu posso colocar menos P, que multiplica o braço dele, no caso, a raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 sobre 2. Eu tenho esse N1 que eu vou chutar, que ele joga pra cima, né? Eu vou convencionar que ele joga, que ele faz o esforço para cima, né? Porque é intuitivo até, né? Se essa estrutura tende a girar, se essa força P ela tende a girar a estrutura no sentido horário, é intuitivo pensar que a N1 vai girar no sentido anti-horário. Então beleza. Então fica mais o N1, multiplica o braço, né? Que fica a raiz de 2, né? Isso daqui tudo é a raiz de 2. Mais, que eu também vou arbitrar que N2 ele tem esse sentido que eu acabei de desenhar e que no caso a única só tem uma componente de N2 que causa momento em relação ao ponto A, né? Que no caso é a componente, essa componente aqui que eu acabei de escrever, e eu posso fazer aqui uma relação trigonométrica que ficaria N2 raiz de 2 sobre 2, né? Que é o cosseno
N2 multiplicado pelo cosseno desse ângulozinho aqui que eu acabei de escrever, que é o θ. Então fica N2 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Dá para perceber que isso daqui é um triângulo de... Isso daqui é 45 graus, né? Que mais? E é isso, né? Tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Certo? Daqui eu tiro que dá para cortar os raiz de 2, né? Eu tenho que... Vamos lá. Fica que N... Todos eles têm um A, né? Eu esqueci de colocar, mas todos eles têm um A aqui. Certo? Dá para cortar o A no caso de todos, né? Fica... Bom, menos P sobre 2 mais N1 mais N2 sobre 2, no caso, né? Igual a zero. Isso daqui, passando o P para o outro lado, vai me dar que o N1 mais N2 sobre 2 é igual a P sobre 2. Sobre 2, multiplicando tudo por 2, vai dar que 2N1 mais N2 igual a 2P, né? Que era P sobre 2 no caso. Ótimo, essa daqui é a equação de equilíbrio, né? Agora, com o problema hiperestático, a gente precisa encontrar outra equação, que é a equação de compatibilidade, né? Para poder resolver o problema. Então, o que acontece? A gente vai em busca agora da compatibilidade. E nesse tipo de problema, em que não tem translação de nenhuma estrutura, essa estrutura rígida não translada, essa daqui também não translada, essa daqui não translada, ou seja, todas elas estão acopladas em apoios fixos, dá para resolver de uma maneira bem tranquila, bem rápida até, que é o seguinte. Vou copiar toda essa estrutura para ser mais rápido aqui. Certo. Vou apagar aqui as coisas. Apagar tudo. Só deixar o que me interessa aqui. Vou fazer primeiro só uma análise do deslocamento, depois eu coloco os valores. Certo. Então, como eu tinha dito antes, como eu sei que todas as estruturas estão em apoios fixos, né, então a parte de translação ela não existe, o que facilita muito a resolução, encontrar a equação de compatibilidade, porque dá para simplesmente a gente fazer o encurtamento ou alongamento devido à atração à compressão e a rotação, né? E nas estruturas rígidas, que é o caso desse L aqui, dá para só fazer ele girar. Então vamos lá. No ponto B eu sei que ele vai encurtar, né? Que está sobre compressão, e ele gira, certo? Agora o ponto B, visto do ponto de vista desse L rígido, né? Desse corpo rígido, ele só gira, né? Então esse daqui é o B', certo? O ponto C, do ponto de vista da barra flexível, ele encurta, porque ele também está sob contração, né? E ele gira, né? E o ponto C, do ponto de vista dessa estrutura toda rígida, é importante. Ele roda em relação a, né? Então eu vou traçar como se fosse um eixo virtual até C, e em relação a esse eixo ele roda. E aí bateu aqui. Esse daqui no caso é o C', certo? Então a cara da estrutura deformada, essa daqui é o A, vai para B', que vai para C'. Essa daqui é a cara da deformada da estrutura, né?
Beleza, daqui a gente consegue tirar uma semelhançazinha, que é a seguinte. Não é tão claro ela, né? Mas pensa o seguinte. Se eu traçar como eu posso dizer, uma reta desse A até o C', e eu ver essa relação aqui, ó, isso daqui, ó, esse triângulo aqui, ele é semelhante com esse triângulo aqui. Por quê? Porque essa rotaçãozinha aqui é aquela rotaçãozinha que a gente fez, né, da estrutura inteira, que é a mesma dessa, certo? Então eles são semelhantes, eles não são congruentes, eles só são semelhantes, certo? Depois de feito toda essa análise mais qualitativa, vamos colocar aqui os valores das coisas, né? No caso, eu tenho o seguinte, isso daqui, né? Esse cateto aqui, ele tá para esse, assim como esse tá para esse. Fazer uma relação de semelhança mesmo. Esse cateto, esse BB', ele é igual a esse ΔL2, isso daqui multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Não, esse ΔL2 multiplicado por raiz de 2, porque é o cateto, né? Então fica que esse BB', ele é igual a o ΔL2 multiplicado pelo raiz de 2, né? Tá certo. Esse daqui é o comprimento desse cateto aqui, e eu falo que ele, que aqui já vem da semelhança, né? Eu vou pegar o comprimento da hipotenusa desse triângulo, né? A hipotenusa desse triângulo tem o comprimento de A, dá pra gente tirar pelo... no caso é isso daqui, né? A hipotenusa desse triângulo. Isso daqui que foi deslocado pra cá, né? Então é A. Dá pra calcular isso daqui, né? Triângulo de 45 graus, qualquer coisa é só calcular. Eu não vou perder muito tempo fazendo isso daqui. Isso daqui é igual a esse CC', que é justamente o ΔL1, certo? ΔL1 sobre... E aqui é que é importante, sobre essa hipotenusa aqui. Essa hipotenusa aqui tem um valor de raiz de 2A. Raiz de 2A. Por quê? Porque essa hipotenusa aqui, ela nada mais é do que esse valor aqui, né? Porque eu só estou pegando ela transladada, né? Porque ela rodou. Então é o mesmo valor dessa. E no caso fica a raiz de 2 ou raiz de 2A, tanto faz. Daqui eu posso cortar esse A com esse A aqui, e aí eu vou já substituir, já vou pegar esses ΔLs e colocar eles em função das normais, no caso, né? Vai ficar N2 multiplicado pelo comprimento de N2, no caso é A, sobre o EA, isso multiplicado pelo raiz de 2 é igual ao N1 vezes A sobre A, certo? Dá para cortar esses EAs, dá para cortar esse A, então vai ter que... faltou um raiz de 2 aqui, né? Isso. Vai ficar aqui N2 raiz de 2 é igual a N1 sobre raiz de 2. Isso daqui vai me dar que N1 fica igual a 2N2, né? Eu passei essa raiz multiplicando para o outro lado. Essa daqui, no caso, é a equação de compatibilidade, no caso, né? Equação 2, compatibilidade. Agora é só resolver o sistema, né? 3, resolver o sistema.
E como faz para resolver isso daqui? Eu só vou pegar esse N1 multiplicado por 2N2 e eu vou substituir onde tem N1 na equação 1 por 2N2. Então vai ficar duas vezes N1, né? N1 que no caso é 2N2, então duas vezes N1, que é 2N2, mais N2, igual a 2P. 2P, eu tenho que isso daqui vai me dar 5P, né? Aqui 4 mais 1, 5. 5N2, aliás, 5N2 igual a 2P. E isso daqui eu tiro que N2 é igual a 2/5 de P, né? Isso daqui é a compressão, no caso, né? A gente adotou inicialmente que era compressão, o valor deu positivo, então tá correto com relação ao que a gente viu inicialmente, né? E agora para encontrar o N2 é só substituir esse valor aqui em qualquer uma das equações, seja compatibilidade, seja a outra. Eu vou para substituir na equação de compatibilidade que está mais tranquilo. Então eu vou onde tem N2 eu vou substituir por N1 sobre 2, né? Então vai ficar N2, que é N1 sobre 2, igual a 2/5 de P. E isso daqui vai me dar que... Vou colocar mais para cá. Isso daqui vai me dar que N1 é igual a 4/5 de P, certo? Também compressão, porque a gente tinha assumido compressão, deu valor positivo, então o que a gente assumiu inicialmente está correto, certo? Além disso, deixa eu só dar uma olhada aqui no gabarito. Tá. O gabarito ele colocou em número decimal, né? Então N1 ficou 0,4. Deixa eu ver. Calma aí. O N1 ficou 0,4. O N2 ficou 0,2. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, acabei de verificar que eu cometi um errinho de conta aqui, né? Desse passo pra cá, eu passei multiplicando esse raiz de 2 pra cá, então ficou N2 multiplicar... calma aí, na verdade eu encontrei aqui o erro. Meu erro foi na equação de equilíbrio. Isso daqui é P. Não é 2P. É porque quando eu multipliquei essa parte de cima aqui por 2, dá 2N1 mais N2 igual a P. Então essa daqui é a equação correta, certo? No caso, eu vou só resolver de novo aqui rapidinho para não dar margem para o erro, né? Então vai ser o seguinte, N1, eu vou substituir na outra equação o N1 por 2N2, fazer o que eu fiz antes, né? Então fica o seguinte, N1, ou duas vezes N1, que é 2N2, mais N2, mais N2 igual a P, certo? Isso daqui vai me dar que N2 é igual a P sobre 5. P sobre 5. No gabarito N2 ele está como 0,2, que é P sobre 5. Isso daqui é compressão, né? Aí jogando esse valor aqui na equação de novo, eu descubro que N2, que N1, aliás, ele é 2P sobre 5, né? N1 igual a 2P sobre 5 também de compressão. O gabarito tá 0,4 e enfim, 2/5, né? Certo?
Essa daqui é a parte de descobrir as normais. Agora ele pede o deslocamento do ponto B, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O deslocamento do ponto B. Assim, o deslocamento do ponto B dá pra perceber rapidinho aqui, né? A gente percebe o seguinte, que eu posso entender. Isso daqui é um triângulo de 45 graus, né? Então significa que esse valor aqui, ó, esse valor aqui é igual a esse, né? Isósceles o triângulo, né? Então se eu descobrir o encurtamento dessa barra aqui, que é a barra 2, né? Eu consigo descobrir o deslocamento horizontal e vertical junto, né? Então, vamos lá. Agora, no caso, deslocamentos, né? 4, UB e VB. No caso, a gente tem que o delta L2. O delta L2, ambos, né? UB é igual a VB, pelo menos em módulo, que é igual ao delta L2. Delta L2, que é igual a N2. N2 eu tenho que ele é P sobre 5, multiplicado pelo comprimento da barra 2, que é A, sobre EA. Isso daqui me dá 1/5 de PA sobre EA. No caso, eu tenho que o B, ele vai para, como a figura indica, ele vai para a direita, né? E o VB, ele vai para baixo, né? Dá uma olhada no gabarito aqui. Isso, tá certinho, né? E é essa a resolução.